Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Vamos para a parte 2 do mini curso de células sanguíneas básico. Então, na aula anterior, nós estudamos as células vermelhas do sangue, as hemácias ou eritrócitos. Vimos também, começamos a estudar os leucócitos, estudamos os leucócitos granulócitos, que são aquelas células do sistema de defesa que apresentam grânulos. Nós vimos que os leucócitos granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Na aula de hoje, na parte 2, nós estudaremos os leucócitos agranulócitos, que são aquelas células que não possuem grânulos. Então, de leucócitos agranulócitos, nós temos os linfócitos T, B e as células natural killer. Nós temos os monócitos, e nós também temos as plaquetas, que são nada mais do que fragmentos de células, com função bem importante, tá? Então vamos começar a estudar os leucócitos agranulócitos a partir dos linfócitos. Nós temos 3 tipos de linfócitos, basicamente. Os linfócitos T, os linfócitos B e as células natural killer. Os linfócitos, eles correspondem de 20 a 20% a 25%, de todos os leucócitos. E nós temos linfócitos pequenos, que apresentam de 6 a 9 micrômetros de diâmetro, e linfócitos mais grandes, que variam de 10 a 14 micrômetros. O núcleo dessas células ele é redondo, discretamente indentado. O citoplasma ele acaba formando uma borda ao redor do núcleo, que parece azul claro. Quanto maior a célula, mais visível fica o citoplasma. E qual a função desses linfócitos, professor? Bom, vamos ver a função do linfócito T, a função do linfócito B e a função das células natural killer. Os linfócitos normalmente eles vão mediar as respostas imunes, tá? Inclusive as reações antígeno-anticorpo. Então, qual a função dos linfócitos B? Os linfócitos B, eles vão se desenvolver em plasmócitos e esses plasmócitos eles vão secretar anticorpos. Então, a função principal dos linfócitos B é se desenvolver em plasmócito para poder secretar anticorpos. Função extremamente importante. Já os linfócitos do tipo T, eles servem para atacar vírus invasores, para atacar células cancerígenas e também células de tecidos transplantados. Por isso que a pessoa que recebe um transplante de algum órgão precisa se medicar com imunossupressores. Já as células natural killer, elas vão atacar uma ampla variedade de micro-organismos infecciosos, e também elas vão atacar células tumorais que surgem espontaneamente. Então, se não fosse as células natural killer para atacar células tumorais que surgem espontaneamente, muito provavelmente as pessoas morreriam muito mais de câncer. Veja a importância das células natural killer. Bom, vou apagar aqui. O próximo tipo de leucócito agranulócito são os monócitos. Os monócitos eles correspondem de 3 a 8% de todos os leucócitos. Eles têm um tamanho maior, que varia de 12 a 20 micrômetros de diâmetro, e eles possuem um núcleo em forma de rim. É bem característico, em forma de rim ou de ferradura. O citoplasma ele é azul acinzentado e parece espumoso. Qual a função dos monócitos? A função dos monócitos é de fagocitose, depois de se transformar em macrófagos fixos ou migratórios. Então, os monócitos são células precursoras dos famosos macrófagos, que podem ser macrófagos fixos ou macrófagos migratórios. Perfeito? A função dos monócitos, fagocitose, e isso depois de se transformar em macrófagos. O último tipo de componente do sangue, agranulócito, são as plaquetas. A quantidade de plaquetas ela vai variar no sangue de 150 mil a 400 microlitros de sangue. As plaquetas são fragmentos celulares bem pequenos, de 2 a 4 micrômetros de diâmetro, e elas vivem cerca de 5 a 9 dias. 5 a 9 dias, uma semana aproximadamente.
contém muitas vesículas, mas nenhum núcleo. Plaquetas não contêm núcleos, obviamente, mas contém muitas vesículas. Bom, professor, e qual é a função das plaquetas? Formar o tampão plaquetário na hemostasia, liberar substâncias químicas que promovem o espasmo muscular e também promover a coagulação no sangue. Sem as plaquetas, a chance de hemorragia interna ou externa ela é extrema. Tá? Então, justamente quando há um rompimento de um vaso sanguíneo, as plaquetas elas vão atuar aí na coagulação do sangue, fechando esse corte. Bom, vamos ver agora uma coisa que eu acho bem interessante, que é a importância, né, da contagem dos leucócitos, que a gente chama de leucometria. Então, por exemplo, quando o técnico, o analista, né, em análises clínicas, faz a contagem de neutrófilos e essa contagem é muito elevada, isso pode indicar infecção bacteriana, queimaduras, estresse, inflamação. Já quando a contagem de neutrófilos é baixa, isso pode indicar exposição à radiação, intoxicação medicamentosa, deficiência de vitamina B12 ou mesmo o lúpus eritematoso sistêmico. Já em relação à contagem de linfócitos, quando essa contagem é elevada, isso pode indicar infecção viral, algumas leucemias, mononucleose infecciosa também. Quando a contagem é baixa, isso pode indicar doença prolongada, infecção por HIV, imunossupressão, ou mesmo tratamento com cortisol. Em relação aos monócitos, quando a contagem é elevada, isso pode indicar infecções virais ou fúngicas, tuberculose, algumas leucemias e outras doenças crônicas. Já quando a contagem é baixa, isso pode indicar mielossupressão, ou mesmo tratamento com cortisol. Já em relação aos eosinófilos, quando a contagem ela é alta, isso pode indicar reações alérgicas, parasitoses ou doenças autoimunes. Já quando a contagem é baixa, isso pode indicar intoxicação medicamentosa, estresse ou reações alérgicas agudas. Já em relação aos basófilos, quando a contagem é muito alta, isso pode indicar reações alérgicas, leucemias, cânceres ou hipotiroidismo. Já quando a contagem é muito baixa, isso pode indicar gravidez, ovulação, estresse ou mesmo hipotiroidismo. Só era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse mini curso o máximo possível. Um grande abraço e até a próxima.